Salve galera! Seguinte, hoje nós vamos dar uma conversada bem breve assim sobre o início do conflito da Primeira Guerra Mundial. Então normalmente a gente foca lá na Europa e esquece do contexto geral internacional que está ocorrendo nesse período. Então ali na década de 1910 por aí, a gente percebe que o pessoal, ou melhor, os impérios que compõem ainda a Europa, né? Porque querendo ou não ainda há muitos impérios nesse período. Inclusive o mapinha apresenta isso, né? Essa questão da quantidade de impérios e o número reduzido de países que existe nesse contexto de impérios, né? No mapa a gente consegue perceber isso, tá? E é interessante perceber que essas nações, esses países europeus que estão querendo buscar o seu espaço dentro de um mercado consumidor, dentro de uma nova política neo-imperialista, né, de conquistar novas conquistas, novos territórios, novas matérias-primas para explorarem, né, e com isso culminando a industrialização junto com esse processo todo. Percebemos que algumas nações que ficaram, digamos, com regiões não tão rentáveis quanto outras regiões da África começaram a disputar poderes, não só dentro do território africano, dentro do continente africano, mas também dentro do próprio continente, ou melhor, dentro do próprio território europeu, né? Então, como ainda a gente tinha vários reinos e alguns reinos tinham algumas ligações culturais com outros, porém eram separados, esses queriam se tornar ou independente ou outras nações, outros reinos que estavam ali se adaptando a esse processo queriam dominá-los, né? Então a gente vê que ali naquela região dos Balcãs, né, onde sempre tem um conflito, sempre houve uma certa disputa ali em função da quantidade cultural e a riqueza cultural que a gente encontra ali na diversidade de povos. Então ali a gente já avistava um conflito, né, uma certa disputa pelo aquele território. A gente tem um Império Turco ali também, que é um império bem grandioso e que ele representa boa parte daquela região ali. Bem como a gente tem a região onde hoje é a Bósnia, Montenegro e Sérvia, aonde a Sérvia queria montar a grande mãe Sérvia, né, a grande território sérvio, e anexar tanto a Bósnia como o Montenegro. Hoje é Montenegro, naquela época era uma coisa só, né, então anexar tudo aquilo ali. Porém a Áustria, que era o Império Austríaco, que compunha a Alemanha junto e a própria Áustria, queriam aquele território também, né? Porque querendo ou não ele tem um bom acesso e esse bom acesso era cobiçado por muitos, né? E a Áustria então cresce, digamos, essa visão de dominar aquele território em função das suas colônias meia boca que eles tinham na África, que não rendia tanto quanto outras colônias das nações vizinhas ali, e começa esse investimento, essa investidura em cima desse território. É claro que o território ele acaba sendo conquistado, e quando ocorre então uma simples visita, né, do arqueduque, né, para aquela região, naquela região, uma visita pacificadora, ele acaba sendo assassinado, né? Então a gente percebe que já havia um certo conflito, uma certa pressão dentro do continente africano por disputas de território, uma certa pressão dentro do continente europeu, né, do território europeu, e quando isso se junta através de um assassinato, desse conflito explícito, a guerra começa então a tomar os seus moldes, né, a se organizar. A gente tem alguns movimentos principalmente nacionalistas, né, e isso exaltando a questão da nação. Então, isso é uma coisa nesse período inovadora, porque antes desse período a gente tem um período da Idade Média, período do absolutismo, e agora a gente tem nações, né, estados nacionais, né, e esses estados nacionais eles buscam ter a sua autonomia, sua hegemonia. E nesse período eles tinham mais esse sentimento de conquista imperial, né, de dominar o território mesmo, né? Hoje a gente tem essa conquista imperialista, porém ela se dá por meios
políticos e econômicos, mais econômicos do que políticos. Né? Naquele momento não, era dominação pela dominação mesmo, colonizar o local, dominar o local e deter todo o meio de produção ali daquele local. E também dominar o contingente populacional, né? Ou seja, as pessoas. Então a gente percebe que começa a haver um certo conflito. E esse certo conflito ele vai resultar na formação de algumas alianças. Né? Então a tríplice aliança e a tríplice entente. Certo? E aí a gente percebe que já tem blocos que determinam e que defendem determinadas ideologias e blocos que defendem seus interesses, né? Tanto comerciais como políticos, como imperiais, né? Numa visão imperialista, né? Não de império de rei. Tá? Mas a questão é que isso vai fazer com que a Primeira Guerra comece a se moldar, e essa Primeira Guerra a gente percebe que nesse primeiro arranjo tem diversas nações envolvidas, inclusive algumas nações existiam alguns acertos internos ou secretos entre elas, né, e a Rússia se encaixa muito bem nesse contexto. A Rússia nesse período ela é um grande feudo, né, ela é extremamente agrícola, né, a sua produção é agrícola mesmo, ruralista. A gente tem um César, né, que na Rússia não se chama César, se chama Czar, e justamente essa questão dessa conjuntura Rússia vai culminar no meio dessa guerra, desse processo todo de Primeira Guerra Mundial, o que a gente chama de revolução, né, a Revolução Russa, que vem a ser o que? A dominação da ascensão do proletário no domínio do poder. Né? E claro que não vai ser nos moldes lá de Karl Marx, dentro da ideologia socialista comunista, mas eles vão se basear nessa ideologia comunista. Se bem que a gente vai analisando friamente assim como era a estrutura governamental da Rússia após a Revolução Russa, ela não caracteriza muito as tendências tanto de Karl Marx quanto o Engels, né, a respeito dessa ideologia socialista comunista. Mas isso é mais pra frente, certo? Então, de Primeira Guerra Mundial, a gente percebe que a partilha da África ela vai ser muito importante. Essa partilha da África ela se dá em função da independência das Américas. E esse conflito que se gera nessa partilha da África, e bem como dentro do continente europeu, né, por disputa de território, poder e vizinhanças, gera o que a gente chama de Primeira Guerra Mundial, porque envolve muita gente, muitos setores, muitas nações, certo? E aí, na próxima aula, a gente conversa um pouco sobre a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase dessa Primeira Guerra Mundial, certo? Qualquer dúvida, deixa ali nos comentários, chama no WhatsApp.